Glória a Deus, amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu queria agradecer aos diáconos Gerlando, Laerte, por terem iniciado esse culto e também nos elevado a Deus em adoração através dos cânticos. E agora nós vamos continuar reverenciando ao nosso Deus por meio da sua santa e poderosa palavra. Eu já peço que você, se você ainda não a tem consigo, que você a pegue agora e a mantenha perto de você e abra a palavra e deixe que a palavra te fortaleça, permita que a palavra nutra a tua alma, que ela fortaleça o teu espírito. Amém? Nessa manhã, o tema da reflexão que eu estou trazendo é: onde em nossa vida a palavra de Deus deve estar? Onde na minha vida e na tua vida a palavra de Deus tem que estar? Algum tempo atrás, um homem imaginou como seria se uma Bíblia de um crente qualquer, de um crente comum, de um crente normal, escrevesse um diário. Como seria se a Bíblia, as nossas Bíblias, escrevessem um diário? E ele imaginou que o resultado seria mais ou menos esse. 20 de janeiro, passei uma semana calma. Nas primeiras noites do ano novo, meu proprietário leu-me diariamente, mas agora parece que me esqueceu. 16 de fevereiro, seria como seria se a Bíblia escrevesse um diário. 16 de fevereiro, hoje o dia foi de faxina de verão. Fui desempoeirada como outras coisas e recolocada no meu lugar. 24 de março, fui utilizada depois do café da manhã por meu proprietário. Ele analisou alguns textos e me levou ao culto. 8 de maio, hoje foi um dia duro de trabalho. Meu proprietário dirigiu um estudo bíblico e teve que procurar vários versículos. Em raras vezes os encontrou, apesar de todos estarem nos mesmos lugares. 1º de junho, hoje alguém colocou uma pequena folha seca entre minhas páginas. 28 de junho, fui colocada juntamente com roupas e outros objetos dentro de uma mala. Parece que vamos viajar de férias. 10 de julho, ainda estou na mala, apesar de todas as outras coisas já terem sido retiradas. 15 de julho, estou novamente em casa, em meu velho lugar. Foi uma viagem cansativa. Eu só não entendi por que me levaram. 10 de agosto, hoje fui utilizada por Maria. Ela escreveu para uma amiga e procurou um versículo para ela, pois seu pai faleceu. 20 de agosto, fui desempoeirada de novo. Será que, se a tua Bíblia escrevesse um diário, seria muito diferente disso? Será que a palavra do Senhor está onde deveria estar em tua vida? Para descobrir a resposta para essa pergunta, por favor, abra comigo a palavra de Deus, novamente no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 6. Quero saudar novamente a todos, com a paz do Senhor, e orar para que esse tempo continue sendo proveitoso para todos nós. Somos bem-aventurados em termos a oportunidade de, nesse momento, separar alguns instantes para meditar na palavra do Senhor. Vamos ler os versos 6 a 9, irmãos. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, versos 6 a 9. A continuação do texto primordial para os judeus que nós lemos no domingo passado, versos 4 e 5. Hoje eu quero ler com você os versos 6 a 9, que dizem assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, mais uma vez agradecemos,
Senhor, por este culto matinal, culto que realizamos nas primeiras horas do primeiro dia da semana, Senhor. E agora nós pedimos pela Tua palavra que foi lida e na qual agora, Senhor, nós iremos meditar. Que ela faça bem, Senhor, ao nosso ser, começando pelo mais interior do nosso ser, que é o nosso coração. Nos fortalece e nos transforma à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu peço e agradeço, no nome dele. Amém e amém. Amados, nós vemos aqui alguns lugares nos quais a palavra de Deus deve estar na nossa vida. Primeiramente, no versículo 6, em primeiro lugar, o texto diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro lugar que o texto cita, no qual a palavra de Deus deveria estar na minha vida e na tua vida, é o nosso coração. No versículo anterior, que nós já estudamos no ano passado, no versículo 5, nós aprendemos que o coração é o primeiro compartimento com o qual devemos amar o Senhor. É dada uma ordem para amarmos o Senhor, sendo que Ele é o único Deus verdadeiro. Todos os outros são invenções. Somente o Senhor é Deus. Por isso devemos amar o Senhor. E Ele começa dizendo de todo o teu coração. E nós sabemos que o coração é a sede, é a capital dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas vontades. Então, o coração é o primeiro compartimento com o qual devemos amar ao Senhor. E aqui no versículo 6, nós vemos que ele é o primeiro lugar onde a palavra de Deus deve estar. Que estas palavras estejam em teu coração, primeiramente, no nosso coração. E aqui nós vemos, irmãos, a importância que o nosso Deus dá ao nosso coração. Toda obra verdadeira de Deus, ela começa de dentro e ela sai. É de dentro para fora. Tem até um louvor da cantora Júlia Vitória, que eu gosto muito, que reflete bem essa verdade. E a letra diz assim, talvez vocês conheçam: eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. E ela diz como? De dentro para fora. De dentro para fora. Transforme o meu ser. De dentro para fora. De dentro para fora. Então vem, sem demora vem. Com teu poder, entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. A Bíblia enfatiza o coração. É lá que começa o nosso real compromisso com Deus. É por isso que o coração é o primeiro lugar no qual a palavra de Deus tem que estar. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo, irmãos, versículo 6, é que o nosso amor a Deus e o nosso amor à palavra de Deus estão ligados. É por isso que logo após Moisés ordenar que amemos ao Senhor de todo o nosso coração, ele diz que as palavras do Senhor estejam também em nosso coração, é porque um é consequência do outro. Nosso amor a Deus e o nosso amor à palavra de Deus estão ligados. Não tem como eu amar uma pessoa sem amar também o que essa pessoa falou para mim, o que essa pessoa revelou para mim. Não tem como eu dizer que sou um crente, que amo a Deus, se eu desprezo aquilo que Ele revelou para mim. Amor a Deus e amor à sua palavra estão intimamente ligados. É por isso que, em um momento do Salmo, nós encontramos o salmista dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18:1. Mas em outro momento, no Salmo 119, versículo 98, o salmista diz: quanto amo a tua lei.
O crente que ama a Deus também ama a lei de Deus. O crente que diz amar o Senhor, consequentemente, terá sentimentos de amor pela palavra do Senhor. Os dois estão intimamente ligados. Um é consequência do outro. Então, eu aproveito para perguntar: que sentimentos você tem em relação à palavra de Deus? Seja bem sincero, seja bem franca, bem honesta. Você ama a palavra de Deus? Você ama a lei de Deus, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor? Se você não ama, sinto muito, mas você acaba de assumir que você também não ama o autor dessa palavra. Não há como amar um sem também amar o outro. É por isso que o primeiro lugar no qual a palavra de Deus deve estar é no nosso coração. Porque de lá o homem não pode arrancar. É por isso que em países perseguidos, até algum tempo atrás, quando alguém tinha contato com a palavra, uma das primeiras coisas que ele tentava fazer era memorizar essa palavra. Porque alguém podia até arrancar o livro escrito, mas não podia arrancar o que ela tinha no coração dela. É no coração que a palavra tem que estar. E que ela esteja. O desejo de Moisés é que estas palavras estejam no vosso coração, que estejam no meu coração, que esteja no teu coração. Mas Moisés continua. Um segundo lugar no qual a palavra de Deus deve estar se encontra no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Onde a palavra de Deus deve estar? Primeiro, no nosso coração. Mas quando algo está no nosso coração, qual é a consequência disso? A palavra de Deus deve estar também na nossa boca. Na nossa boca. No nosso coração primeiro e na nossa boca em segundo lugar. Perceba, irmão, que está tudo ligado aqui. O nosso amor a Deus, quem ama a Deus, ama a sua palavra, como nós vimos. E quem ama a palavra, fala da palavra. Comunica a palavra, compartilha a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem como algo estar no meu coração e eu não expressar isso com a minha boca. E eu não colocar para fora com as minhas palavras. Quer saber o que alguém tem no coração dela? Dá liberdade para ela conversar sobre o que ela quiser. E em poucos minutos você vai saber o que está no coração dessa pessoa. Porque o que Jesus disse é claro e se cumpre. A boca fala do que o coração está cheio. É como um recipiente de água o coração. E quando ele transborda, ele transmite aquilo que ele contém. Então a palavra de Deus deve estar em nossa boca. Devemos falar da palavra. E eu pergunto, quem são as primeiras e principais pessoas para quem devemos falar da palavra? Tu as inculcarás a teus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos. Eu tenho visto algo que tem me preocupado muito. Pais cristãos arremessando nos ombros dos pastores e dos professores da igreja uma responsabilidade que é deles, de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Deus está colocando essa responsabilidade aqui sobre os pais. Os pastores ajudam no que puderem, pelo menos esperam estar ajudando. Os professores da igreja ajudam, mas não existe escola como o lar.
Não existe escola como a casa no qual as crianças convivem a maior parte do tempo. O que é que o texto diz? Tu, não é Moisés, não é Arão, tu, israelita, tu, povo de Deus, você, pai, você, mãe, as inculcarás a teus filhos. O que é que significa inculcar, pastor? Inculcar significa imprimir mediante repetição. Significa gravar no ser de alguém algo mediante a repetição daquilo. Você repete, 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 até que fique gravado no ser daquela pessoa. Quem é pai ou mãe sabe que não é o simples falar uma vez que vai fazer com que o filho entenda, ou aprenda, ou pratique algo. Como é que as nossas mães diziam, ou ainda dizem? Mas eu já te falei, quantas vezes? 1 milhão de vezes. E você ainda não entendeu, né? E é mais ou menos por aí. Para o filho entender algo da casa, tem que ser repetido mais de 1 milhão de vezes. E assim também não se engane. Assim também é com a palavra de Deus. Às vezes os pais ficam desanimados, porque o filho não entende, porque o filho não assimila. Quantas vezes eu já falei, mas precisamos entender que para inculcar, nós precisamos repetir exaustivamente aquilo para os nossos filhos. E não apenas para os filhos. Você está evangelizando alguém. Começa no lar. Mas pode se aplicar a outras áreas também. Você está evangelizando alguém, orando por alguém, seu cônjuge, seja lá quem for, seu amigo, colega de trabalho, tem que ser repetido. Eu não me entreguei a Jesus da primeira vez. Eu acho que eu era até teimoso. Eu acho, né? E muitas vezes é assim que nós somos, e precisa de alguém que inculque, repita, imprima a palavra de Deus em nosso coração. E aí ele diz onde devemos fazer isso, ou quando devemos fazer isto. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Você sabe o que é o culto doméstico? Culto doméstico é aquele momento que se separa no dia para orar, para ler a Bíblia, para louvar em família. Eu não sou contra o culto doméstico. Pelo contrário, eu sou incentivador. E lá em casa nós estamos procurando ler, meditar no provérbio do dia. Tem sido muito bom porque é muito prático. O provérbio do dia se aplica a todas as faixas etárias, inclusive aos jovens, aos mais novos. Então temos aprendido muito. Na hora do almoço procuramos ler um provérbio, às vezes cantamos um louvor e sempre oramos. Eu não sou contra o culto doméstico. O que eu sou contra é você procurar falar da palavra apenas em um momento do seu dia. E não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. Os verbos aqui, eles dão a ideia de uma continuidade. Em toda e qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou falar da palavra de Deus. Quando a oportunidade surgir, onde quer que eu esteja, a oportunidade vai surgir. E se a palavra estiver no teu coração, a oportunidade vai surgir e você vai transmitir essa palavra a outra pessoa. É assim que funciona. É mais ou menos como funciona com o nosso devocional. O que é o devocional? É aquele momento que você tira, particular, para falar com Deus, mediante a oração e ouvir Deus falando mediante a sua palavra. É bom ter um momento no dia separado para o Senhor. Mas a palavra não nos ensina a meditar apenas em um momento. Salmo capítulo 1, versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, sabe quando? De dia e de noite. Então é assim que nós devemos falar da palavra de Deus. Podemos ter momentos marcados? Sim, é saudável.
mas não podemos nos limitar a estes momentos. Quando a oportunidade chegar, vamos abrir a nossa boca e falar da palavra de Deus. Começando, como eu disse, pelo nosso lar, mas não apenas no nosso lar. Os verbos aqui sugerem que isso é feito de manhã até de noite, tanto em casa como fora de casa. Não é isso? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, começa no lar, mas não fica no lar. Você leva a palavra, você fala da palavra por onde você vai. Amém? A palavra tem estado em tua boca. Sobre que assuntos você tem falado nos últimos dias? O que você fala revela o que você sente, o que você ama. A palavra de Deus deve estar, portanto, em nosso coração, em primeiro lugar, em nossa boca, em segundo lugar. Vamos ver o terceiro e o quarto lugar de uma vez. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Vou falar sobre o terceiro e quarto lugar no qual a palavra de Deus deve estar em nossa vida, porque eles refletem o mesmo hábito. Que hábito é esse? Carregar a palavra de forma visível a nós e aos outros. Eu creio que é sobre isso que o versículo 8 está falando. O hábito de levar a palavra de forma visível, tanto a nós como aos outros. Esse versículo fala sobre o que depois vai ficar conhecido como os filactérios. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso. Os judeus até hoje usam os filactérios, que é o nome dado a duas caixinhas de ouro, cada qual presa a uma tira, duas caixinhas de couro, perdão, cada qual presa a uma tira de couro de animal, dentro das quais está contido um pergaminho com os 4 trechos da Torá em que se baseia o uso dos filactérios. Então, existem 4 textos nos quais Deus fala sobre levar a palavra, colocar a palavra na sua mão, né, entre os seus olhos. E os judeus levavam isso a sério. E ainda hoje levam de forma literal. Eles pegam uma tira de couro, colocam uma caixa de couro, dentro dessa caixa pequena, colocam porções da palavra de Deus. E uma fica no braço e outra fica mais ou menos na fronte, na testa deles. Então a palavra fica visível a eles e também àqueles que os enxergam. Então, talvez você pode depois aí pesquisar uma foto. É algo muito impressionante. Um judeu ter coragem de levar a porção da palavra de Deus daquela forma. Ele se identifica realmente com a palavra. É algo impressionante. Eu fiquei impressionado quando eu vi as fotos tiradas dos nossos dias. Mas mesmo que agora você ainda não entenda, você não enxergue o que é um filactério, saiba que a função dele é muito clara. É basicamente tornar visível a palavra para você, que carrega porções da palavra, e também para os outros. E qual a importância disso, irmãos? Por exemplo, hoje, andar com um exemplar da Bíblia na sua mão. Qual a utilidade disso? O importante não é praticar, pastor. O importante não é ter a palavra no coração. O mais importante é isso, mas deixa eu dizer que o material, o visível, influencia muito, ajuda muito. Eu sou prova viva disso. Assim que eu me reconciliei, aos 16 anos, eu percebi que algumas vezes anteriores eu tomava decisão e eu não permanecia naquela decisão, porque eu não deixava nada visível para as pessoas, para elas saberem que eu tinha tomado. Então, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, uma das coisas que eu fiz, eu me reconciliei no domingo.
E aí eu já tinha uma fama não muito boa de bagunceiro na sala. E aí eu peguei minha calça e eu escrevi na minha calça o nome Jesus. E você pensa que aquilo não me ajudou? Os meus colegas olhavam para minha calça e eles já viam a diferença ali. Eles perguntavam, que negócio é esse, Tiago? Tu agora é crente? E eu aproveitava e dizia, agora eu sou. Aquilo era um lembrete para mim e era também um lembrete visível para as pessoas. Então o tempo foi passando e eu adquiri o hábito de andar com um exemplar na Bíblia na mão. E eu sou sincero em dizer para vocês que em alguns momentos, recém-reconciliado, eu não pequei porque eu estava segurando a Bíblia na minha mão. Eu temi, eu tive vergonha de pecar porque eu estava segurando a palavra de Deus. Então, muitas vezes, isso foi uma ajuda, foi um auxílio para mim. E pode ser um auxílio para você também, que não está conseguindo se firmar, que não está conseguindo se levantar. Comece a andar com a Bíblia, que isso já vai ser uma mensagem para as pessoas. E vai ser uma mensagem de fortalecimento para você também. Eu não sei, só Deus sabe, irmãos, quantas pessoas são influenciadas porque simplesmente nos veem carregando uma Bíblia. Quantas pessoas não sentem desejo de ler a palavra porque te veem com uma? Quantas pessoas não sentem desejo de buscar a Deus porque você está buscando? Quantas pessoas não sentem desejo de ter coragem de publicar a sua fé em Jesus porque eles estão vendo alguém publicando? Alguém que é jovem que nem elas, que é homem, que é mulher que nem eles. E você está fazendo isso, e isso é influência. Primeiro para você e também para os outros. Estou falando de coisas práticas, princípios práticos, coisas simples, irmãos, mas que vão nos ajudar a obedecer ainda mais ao nosso Deus. Nós sabemos que para o rei de Israel, para os futuros reis de Israel, isso era muito importante. Lá no capítulo 17, versos 18 a 19, ensina claramente que o rei deveria ter um exemplar, uma cópia da lei ao alcance da mão e ao alcance dos olhos, por mais difícil que isso fosse. Não tinha livraria evangélica naquele tempo, mas ele tinha que ter um. Era lei, era obrigação. Deuteronômio 17, 18 e 19 diz: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si, olha o trabalho que dá, um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele tinha que ter ao alcance das mãos, nem que fosse preciso escrever. E eu tenho ouvido histórias de crentes, de pais perseguidos que escreveram porções grandes da palavra de Deus para guardarem. E deveria ter diante dos seus olhos, deveria ler todos os dias. Mas sabe o que eu vejo? Muito crente 007. Muito crente com Bíblia no bolso e olhe lá. Vem para a igreja, vem para o templo e nem a Bíblia traz. Tem vergonha de levar a Bíblia no carro. Ou então deixa lá. Tem vergonha de levar a Bíblia para a faculdade, para o colégio. A Bíblia fica empoeirada, escondida. E aí você é um agente secreto de Deus, né? Como se Deus precisasse. Deus deseja arautos. Deus deseja profetas. Deus deseja seguidores dispostos a carregar a cruz. Se não carrega nem uma Bíblia, imagina a cruz. Carrega nem uma Bíblia. Num país onde milhões se dizem cristãos, tem vergonha de carregar um exemplar da Bíblia, o livro mais vendido do mundo. Aí você diz que está carregando a cruz, está difícil.
está difícil. A palavra de Deus deve estar em nossas mãos e diante dos nossos olhos. Para concluir, em quinto lugar, volta lá para Deuteronômio 6. Vamos ler o verso 9, o último versículo, para nós concluirmos. Deuteronômio 6 e 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas, no batente de tua casa e nas portas. Em quinto lugar, a palavra de Deus deve estar em nossas portas e em nossos portões. Vou já dizer o que isso representa para nós. Mas aqui nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus tem que ser escrita. Aqui mesmo em Pajuçara, algum tempo atrás, nós vimos alguns muros com versículos escritos nesses muros. E eu creio que aquilo passava uma mensagem para muitas pessoas, né? Passava uma mensagem para quem passava. Podia não gostar, mas pelo menos a palavra de Deus ficava. A palavra de Deus tem que ser escrita. Existem pessoas na nossa igreja que escrevem as mensagens, escrevem os estudos. Isso é um auxílio muito grande para a memória. Futuramente eles podem revisar isso. Mas aqui cita locais específicos. Que locais específicos são esses? Nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, ou nos teus portões. Irmãos, nós vemos aqui que, novamente, a palavra de Deus começa em casa, mas não fica em casa. A porta era o limite da casa. O portão não havia em casa. O portão era o limite da cidade. Então a palavra de Deus começava no lar, em casa, na porta, mas eu deveria levá-la também para o portão da cidade. E o que é interessante é que esses dois lugares são lugares de passagem. Que lição isso nos traz? Toda passagem da nossa vida deve ser feita mediante a palavra de Deus. Devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Em todos os caminhos pelos quais passamos, a palavra de Deus deve estar presente. Amém? Resumindo tudo, o que nós podemos aprender com isso? Eu creio que existe uma lição principal aqui. E é a lição de que a palavra de Deus deve estar presente em tudo o que somos, temos e fazemos. Vou repetir. A palavra de Deus deve estar presente em tudo o que você é, em tudo o que você tem e em tudo o que você faz. Mas sabe qual é o problema? É que nós, muitas vezes, confinamos a palavra de Deus a determinados lugares e a determinados momentos. Quando nos reunimos, aí nós ligamos o modo cristão. Agora eu tenho que levar a Bíblia. Agora eu tenho que vestir a capa de crente, capa de cristão. Eu sou pastor. Eu estou com muita saudade, irmãos, dos nossos cultos juntos. Mas sabe o que é que tem me deixado triste? É o nível raso de cristianismo que muitos crentes têm demonstrado ao confinar a palavra de Deus a apenas alguns lugares e alguns momentos da sua vida. Deus está nos colocando no lugar de base, que é a nossa casa. E é o lugar onde, primeiramente, a palavra tem que estar na nossa vida. Então, nós não podemos confinar a palavra de Deus na nossa vida só a um lugar, só ao templo da igreja. Não! A palavra de Deus tem que ser levada por nós a todos os lugares para onde formos.
E não podemos confinar a palavra apenas a alguns momentos. 2, 3 momentos da semana. Culto de terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, é o momento da palavra. Não! A palavra de Deus nos ensina que ela deve estar presente em tudo que somos, em tudo que temos e em tudo que fazemos. Aí você pergunta, como é que eu faço isso, pastor? Não é assim que eu tenho vivido. É assim que Deus quer que vivamos. São nestes lugares que Deus quer que a sua palavra esteja em nós. Não é na estante, empoeirada. Não é no carro, pegando sol. É em todos os momentos, irmãos. É em todos os lugares possíveis. E Deus é tão misericordioso que Ele nos ensina como. Como é, pastor? Observa a sequência. Coração, casa, caminho. Primeiro, eu vou colocar a palavra no meu coração. Primeira preocupação, eu vou colocar a palavra no meu coração. Porque se ela estiver no meu coração, em segundo lugar, ela estará na minha casa. Se eu amo a palavra, eu vou falar dela para os meus filhos. Eu vou falar dela para minha esposa. Eu vou falar dela para minha família. Eu vou compartilhar o que está no meu coração. E se ela estiver no meu coração e na minha casa, com certeza, ela vai estar no meu caminho. Para onde eu for, eu vou levar a palavra. Eu vou encontrar um colega e eu vou falar da palavra. No meu trabalho, na oportunidade que eu tiver, ela não está no meu coração. Eu não sou hipócrita. Eu compartilhei na minha casa para os meus filhos. Estou vendo o benefício neles. Então agora eu vou compartilhar com outras pessoas que eu amo. Então assim, ela não vai se confinar a alguns momentos que são importantes. Eu estou com saudade. Com saudade. Mas, irmãos, Deus está nos testando. Deus está testando o nível do nosso cristianismo. Se somos cristãos de fachada, de aparência, de estatística, ou se somos cristãos de verdade. Se a palavra de Deus está presente no que nós somos, no que nós temos e no que nós fazemos. Ore para que este caminho seja percorrido por você a partir de hoje. Primeira preocupação, meu coração. Eu não amo a palavra, mas eu vou procurar amar. Eu vou pedir a Deus que aumente o meu coração pela lei dele. Isso só vai acontecer tendo contato com essa palavra, meditando nela de dia e de noite. Separa um momento em casa para compartilhar com os filhos, com a família, e não fica só nesse momento. O martelo caiu no chão, vai vir um versículo para você falar. Pode ter certeza. Assistindo o jornal, andando de carro, vão surgir oportunidades de expressar o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos louvar mais uma vez. Logo após, eu vou orar e vou dar a bênção final. Glória a Deus. Glória.
aos teus